aqui, Decoded, no Rio de Janeiro. Projeto que foi extremamente um desafio, né? Está acontecendo. A proposta, não sei se todo mundo aí acompanhou, foi aprovada 2 semanas atrás, a gente só teve 2 semanas. Eu estava na Espanha, tive que voltar para cá junto com o Deploy Chaos, né? Que a gente estava rodando lá, Barcelona, Madrid. E agora estamos no Rio. E estamos no Rio com esse evento aí para todo mundo que faz parte da comunidade Polkadot, faz parte da comunidade Kusama. Bem, não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o ecossistema, né? A gente chama o ecossistema como Dotzama, porque basicamente envolve aí tanto Polkadot quanto Kusama, que são 2 redes que funcionam em sinergia, né? A gente vai entrar mais nos detalhes sobre isso. E vou me apresentar aqui quem eu sou, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Cardoso, mas na rede é Cardoso com 5, no lugar do S. Sou embaixador da Polkadot desde 2020, mas, na verdade, já estou envolvido com mercado financeiro e também criptoativos. Mercado financeiro antes, desde 1999. E criptoativos, primeiro como investidor, em 2016. Conforme eu fui estudando os protocolos, tomando ciência, né, sobre tudo que isso envolve, eu fui me tornando uma pessoa que começou a entender sobre o funcionamento. E quando o Polkadot apareceu, né, pela primeira vez eu tive a sensação de que essa seria a tecnologia para se construir a infraestrutura do século XXI. E eu estar falando aqui com vocês significa realmente acreditar em tudo isso e ver o ecossistema evoluir nesse sentido todos os dias. Então, embaixador desde 2020, esse ano eu fui eleito membro do conselho da Glimmer Apes. Glimmer Apes, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é a coleção de NFTs mais top seller do ecossistema, né? Está na Moonbeam e atuo há mais de 20 anos como consultor de criação, planejamento de produto, no mercado corporativo e financeiro. Isso desde os anos 90. Então, com alguns prêmios e tudo mais, também prêmios agora dentro da Polkadot. E vamos lá. Então, qual o objetivo dessa palestra? O objetivo dessa palestra é dar um overview sobre o que fez a tecnologia de blockchain chegar em Polkadot. Então, quer dizer, não foi assim uma coisa que aconteceu assim de um dia para o outro. Isso é um desenvolvimento que vem desde os anos 80. Então, no início dos anos 80, o que aconteceu? Começaram a ser teorizados os primeiros projetos, as primeiras ideias que juntavam criptografia e computação distribuída, né? Só que, desde os anos 80 até você chegar no Bitcoin, quantos anos? A gente teve aí mais ou menos uns 25 anos. Então, foram inúmeras tentativas de se criar dinheiros digitais de várias formas. Até que se chegou, hoje em dia, na configuração atual, que é o Bitcoin. Então, foram mais ou menos 30 anos de maturação. E aí, o que foi o alicerce de tudo isso? No caso aqui, o paper do Bitcoin, assinado por Satoshi Nakamoto. E aí ninguém sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto, se é esse cara aí, se é qualquer outro, né, que a gente conheça ou não, ou se foi, na verdade, já uma criação coletiva desde o início, partindo dos cypherpunks, que era o pessoal que trocava mensagens nessa época, né? E no grupo do qual Satoshi também fazia parte. Então, o que acontece? O pessoal usa muito a metáfora da mineração, né? Todo mundo fala assim, Bitcoin se minera e tal.
Cara, na minha opinião, essa metáfora, não sei se é uma questão de idioma e tal, eu acho ela um pouco vaga, um pouco falha. Na verdade, eu gosto muito da metáfora da refinaria, né? Todo mundo aqui sabe que se você pegar, extrair petróleo e tentar botar no tanque de gasolina no carro, não vai acontecer nada, o carro não vai andar, você vai ter sérios problemas, seu motor provavelmente vai ter algum prejuízo com isso. Então, o que acontece? O que o Bitcoin faz? Ele simplesmente transforma a energia bruta, reorganizando os elétrons positivos e negativos, de forma a você ter uma energia elétrica refinada. E essa energia elétrica refinada, ela expressa valores a partir de registros imutáveis. Esse é o conceito de blockchain. Então, cada blockchain que a gente conhece, na verdade, é uma refinaria. É uma refinaria que você transforma energia bruta, essa que chega, que ilumina as nossas casas, aquece os nossos lares e tudo mais, e aí vira uma energia inteligente. A gente começa a dar um outro sentido a esse uso. E aí o que acontece? Essa é uma definição muito importante para a gente entender o século XXI. Porque, na verdade, a gente vive ainda nos escombros do século XX. A gente ainda está no século XX. A gente está no século XX, mas com um pé no século XXI. E qual é a diferença entre uma sociedade e outra? No século XXI, o petróleo definiu o mundo. A partir do petróleo, você teve guerras. A gente está tendo uma guerra na Ucrânia agora. É uma guerra ainda do século XX. Mas o uso da energia elétrica é que vai definir o que será o século XXI. E as blockchains estão no centro de tudo isso. Então, só completando aí a questão do Bitcoin. Como o Bitcoin ele é o caso mais antigo e resiliente, né? Testado inúmeras vezes e tudo mais, a gente tem aí, se eu não me engano, são 12 anos já, ou mais, 12 para 13, né? O Bitcoin passa a ser encarado como balizador macroeconômico dessa nova realidade. Enfim, o Bitcoin ele tem todos aqueles movimentos de halving e tudo mais, a gente vai entrar um pouco nisso, para vocês entenderem, até porque a gente está num momento que dentro desse ciclo, aqui todo mundo conhece esse gráfico, né? Esse gráfico que todo mundo aqui já passou por ele. A gente está exatamente aqui, num ponto que historicamente o pessoal considera bastante favorável para a compra. E aí o que acontece? Assim, só para algumas pessoas aqui que de repente não entendem como funciona o mercado de cripto e acham que esses momentos, tipo assim, Bitcoin morreu. Acabou, ninguém mais vai ouvir falar, agora joga na lápide, joga o corpo na vala, acabou. Mas não é assim. Por quê? Porque, na verdade, o Bitcoin ele tem um sistema deflacionário por design. E eu gosto muito de usar a metáfora do fazendeiro. Por quê? Porque esse sistema que funciona por design, ele, na verdade, o que acontece? Ele aumenta a dificuldade do cálculo do Bitcoin de 4 em 4 anos. Então, quando você aumenta a dificuldade do cálculo, você precisa de mais força de máquina para poder resolver, né? E, ao mesmo tempo, ele também diminui pela metade a recompensa de quem minera o Bitcoin. Então, se fosse uma fazenda, seria como a cada safra, ou a cada 4 anos, você vê o seu terreno diminuir, 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 e ao mesmo tempo os tratores que você usou, todo o equipamento, não serve mais de nada, joga fora. Então o que acontece? Isso forma uma pressão no preço que ela vem de 4 em 4 anos. E essa pressão no preço, justamente por conta dessa oferta, né, da escassez dessa oferta, ela acaba que gera 2 períodos. Período de inverno, um período de verão.
Agora estamos no período de inverno. Talvez estejamos no período mais rigoroso do inverno. Talvez não. Mas, enfim, uma coisa é certa. Assim que vier o halving, que é justamente essa divisão aqui de 4 em 4 anos, essa pressão sobre preço vai continuar atuando em todo o ecossistema. Na verdade, não só no Bitcoin, como no Ethereum, Polkadot e por aí vai. Então vamos lá. A gente partiu aí. Primeiro tive que dar essa introdução para o Bitcoin, para botar todo mundo aqui na mesma página sobre o que a gente está falando. E Bitcoin ele é a primeira geração, ele foi o primeiro ativo, né? Primeiro baseado na questão do livro caixa e tudo mais, né? Um caso de uso bastante restrito. E que, na verdade, a gente tem agora todo um histórico que nos faz chegar à quarta geração. Então, temos aqui Bitcoin, segunda geração Ethereum, terceira geração Cardano, até que a gente chega em Polkadot. Então, quais são os conceitos aqui, né? Porque esses conceitos eles vão se somando, né, ao longo do tempo e se tornando cada vez mais sofisticados. Então, o Bitcoin começou como um livro caixa, né, que você, a cada bloco, você tem o início do bloco, o final do bloco, isso é uma chave criptográfica, isso amarra um bloco no outro, faz com que os blocos todos eles não possam ser modificados, porque senão você desestrutura toda a rede. Se você tentar fazer isso, simplesmente você não consegue. Ele é imparável, porque a gente está falando aí de computação distribuída. Não adianta, doutora Debs, não adianta vir advogado, não adianta vir o STF, não adianta nada disso. Não há como parar o Bitcoin. A infra é uma infra de bem comum, né? E o algoritmo ele é o Proof of Work. O que é o Proof of Work? É um cálculo matemático que ele tem que ser feito. E o primeiro validador que executa esse cálculo, o primeiro minerador, né, no caso, ele leva a recompensa, né? Isso a cada bloco são gerados bitcoins dessa forma. Então, foco na impessoalidade. Afinal, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. E orientação à segurança, né? Hoje em dia, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a infraestrutura do Bitcoin, os bilionários do Bitcoin simplesmente compraram os bunkers da Segunda Guerra Mundial, compraram tudo isso, jogaram tudo lá para dentro, compraram minas desativadas e tudo mais, e interconectaram tudo isso por debaixo da terra. Então, se a gente tiver um evento cataclísmico radical, tipo uma tempestade solar, todos os outros bancos da Terra vão parar, mas o Bitcoin não. E isso, enfim, fala um pouco sobre a resiliência do sistema todo. Então, o que aconteceu dessa primeira geração para a segunda? Apareceram os contratos inteligentes. A gente não tinha mais só um livro caixa, a gente tinha agora dinheiro programável, dinheiro com inteligência. A gente pode, nesse momento, através do Ethereum, criar realmente produtos hiper sofisticados. E é isso que realmente está acontecendo agora. Produtos que têm a ver com automação financeira, geração de tokens. Por quê? Porque o Ethereum, ao contrário do Bitcoin, ele criou o token que você pode simplesmente ir criando N outros ativos dentro dessa própria estrutura do Ethereum, sem necessariamente criar uma nova blockchain. Aqui, no caso, ainda é o Proof of Work. Agora o Ethereum, enfim, todo mundo sabe aqui, né, que está aí numa batalha para implementar o Ethereum 2. Não é só um problema de desenvolvimento, é mais um problema político. Por quê? Porque os mineradores não querem jogar fora todo o investimento deles em hardware. Então, tudo que eles puderem fazer para evitar isso, eles vão fazer. E, enfim, isso, inclusive, foi uma das coisas que levou Polkadot a existir, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Então, foco na personalidade, né? Através da figura do Vitalik, que hoje em dia é como se fosse um grande mentor, um grande orientador do que é o Ethereum, do que o Ethereum vai se tornar. Mas a orientação também ao desenvolvimento, o que é muito bom, né? Porque todas as experiências que a gente vem conhecendo e que vêm sendo implementadas nos últimos anos partiram do Ethereum, né? E aí a gente tem a terceira geração, no caso Cardano, também foco em performance, né? Porque essas duas aqui, Bitcoin, se eu não me engano, são 8 operações por segundo, Ethereum, se eu não me engano, são 12. Cardano, aí a coisa já começa a virar papo de gente grande, massificação mesmo, né? A gente já começa a entrar nas centenas de milhares e tudo mais, em termos de velocidade. No caso, também passa pela questão da optimização de energia elétrica, porque o protocolo aqui é o POS, é o Proof of Stake, quer dizer, se você quer ser um validador da rede Cardano, você tem que ter Cardanos, né? Isso implica com que o teu hardware ele não necessariamente tenha que ser um hardware assim, de ponta, como no Bitcoin, que é um hardware especialmente construído para minerar Bitcoin, não tem outro jeito. No Ethereum acontece a mesma coisa. E isso faz com que Cardano e tudo mais também tenha questão de otimização energética e tudo mais. Foco na personalidade, aqui Charles Hoskinson, que também foi um dos fundadores do Ethereum, também se desligou, assim como o Gavin Wood, na Polkadot. Só que Cardano tem uma orientação muito acadêmica. E, de fato, as coisas não acontecem como devem acontecer num mercado tão ágil, num mercado tão volátil, num mercado onde tanta coisa acontece ao mesmo tempo e tudo parece muito fluido. Então, o que acontece? Como é que essa quarta geração está sendo desenhada? Quando eu falo está sendo desenhada, porque cada um de nós aqui, que faz parte de Polkadot e tudo mais, estamos desenhando esse sistema. Estamos desenhando com nossas propostas, estamos desenhando como desenvolvedores, como mentores intelectuais, como pessoas que estão em contato com a sociedade. E um dos objetivos aqui desse encontro é ampliar esse contato com toda a sociedade. Porque o que acontece? Todo mundo aqui entende de DeFi, entende dessas coisas assim que ocorrem no mundo das blockchains. Mas e os casos de uso do mundo real? Quando as blockchains começarem a interagir com a sociedade como um todo, a ampliação disso vai ser exponencial. Porque, basicamente, a gente vai estar integrando essa tecnologia na sociedade definitivamente. E é esse o ponto que a gente vem chegando agora. Então, a gente está falando aqui de alta performance, a gente está falando sobre segurança compartilhada, porque o que acontece? Ao invés de você ter uma blockchain lá isolada e tudo mais, Polkadot, Kusama, todo o ecossistema .zama partilha da mesma segurança. Então, é como se fosse uma esfera que está ali garantindo que tudo possa realmente funcionar como deve funcionar. Comunicação multirrede. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido assim, alguém aí do Bitcoin falar assim, não, porque o Bitcoin vai simplesmente hiperbitcoinização. Daqui a pouco você vai comprar até balinha com Bitcoin usando a Lightning Network. Não é assim que vai funcionar, gente. Porque o Bitcoin ele é uma rede que foi desenhada para um caso de uso. E, na verdade, se você pega e desenha uma rede inteira para um único caso de uso, ela vai ser boa para atender aquele caso de uso. Não todos os casos de uso que você pode realmente usar essa nova tecnologia. E isso é uma abordagem totalmente diferente, né? Então, a arquitetura de Polkadot ela é toda em camadas. Você tem, no caso, as parachains, que são essas blockchains de uso específico para determinados mercados, para atender determinadas questões. Elas podem ser implementadas em camadas, né? Não é, Lauro?
não é? Não pode implementar em camadas? Você tem camada 1, camada 2, camada 3, então tá tudo certo. É isso aí. Então, todas essas camadas, elas também implicam em processamentos paralelos. Então, você tem uma velocidade da rede principal Polkadot, que já é um absurdo. Só que, além da velocidade delas, todas as outras também operam em velocidade semelhante. E todas ao mesmo tempo. Então, o processamento paralelo faz com que, na teoria, você possa ter, assim, simplesmente a massificação. Por quê? Porque não vai haver limite. Quanto maior for a rede, mais rápida ela fica. O mesmo não acontece com Bitcoin. O mesmo não acontece com Ethereum. Por quê? Por design. Essa que é a diferença. No caso, Polkadot, ela é a prova de forks. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar que o Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin, sei lá, Dogecoin, né, que também é uma versão maluca do Bitcoin e tudo mais. E no caso, Polkadot não funciona assim, né? Polkadot tem um sistema super sofisticado de governança que faz com que todos os projetos eles passem por uma curadoria da própria rede. Para você se conectar às relay chains, você tem que ter aprovação das pessoas que estão envolvidas no ecossistema. E essa aprovação se dá justamente com o depósito de tokens. Um projeto que não tem essa confiabilidade simplesmente pode ser construído em substrate? Pode. Pode ter a tecnologia? Pode. Mas ele não vai estar interconectado, desfrutando de toda essa conectividade e facilidade de comunicação e segurança. Então, toda a nossa governança ela é muito aprimorada em relação a todas as outras. A gente parte aí de um princípio de financiamento descentralizado. Esse evento aqui ele é um exemplo disso. A gente rodou a proposta foi aceita, estamos todos aqui, hoje. Né? E é assim que funciona dentro do ecossistema. No caso, o nosso algoritmo é o NPOS, né? Que é a nominação do Proof of Stake. Quer dizer, você tem o Proof of Stake, você pode ser um validador onde você é dono dos próprios tokens, mas se eu não sou uma pessoa que sou um cara que sou maníaco por hardware e tudo mais, eu posso simplesmente pegar meu token e falar assim, pô, o Lauro tem uma operação maneira, vou passar para a responsabilidade dele, fazer todo o stake desses meus tokens, e aí você tem uma renda fixa a partir daí, você também trabalha com a questão da validação. Orientação ao desenvolvimento. Então, basicamente, Polkadot é, hoje em dia, um dos ecossistemas onde o desenvolvimento é mais radical e mais pesado, justamente por conta de tudo isso, por conta de questão de governança, por conta da orientação à comunidade, por conta de toda a questão dos financiamentos, por conta de toda uma rede de bakers, que a gente vai entrar nesse ponto. Então, basicamente, é o ponto que a gente está agora. E eu tenho que acelerar, porque tem muita gente aqui para falar. Então, da primeira à quarta geração, o que aconteceu? Opa, estou voltando aqui. Então, basicamente, onde é que a gente está agora, né? Em termos de adoção dessa tecnologia, é como se a gente estivesse aqui em 1996, 1997, né? Em relação à internet daquela época. Então, se você for comparar os índices de população mundial com as pessoas que realmente, hoje em dia, utilizam blockchain no dia a dia, você vai chegar aos números que a internet era em 1997. Eu vivi a internet de 1997. Eu vivi os modems, eu sei o que foi isso. Né? Descagem, aquele negócio, aquele barulho e tal. Eu acho que quem viveu... Aí você falava internet, você que é isso? Você é maluco e tal. Enfim, acho que é um pouco mais velho aqui, passou por tudo isso. Então, e a gente chega aqui na nova estrutura do capital, né? Que é um assunto que eu acho que interessa aqui a muita gente. Então, o que acontece? Em geral, o ambiente de blockchains não é constituído por empresas, né?
Polkadot não é uma empresa. Kusama não é uma empresa. O que elas são? São organizações autônomas descentralizadas. O que isso quer dizer? Se eu sou um detetor do token, eu tenho poder de voto, eu decido o que acontece na rede, eu proponho coisas, e a partir disso aí você tem toda uma vida política ali dentro, para que as coisas realmente possam acontecer. E essas coisas não acontecem só no Brasil, é multinacional. Então, nós temos contatos com equipes de outros países, estamos sempre trocando experiências e tudo mais, e a comunidade realmente é uma comunidade viva o tempo inteiro. Tanto é que, por exemplo, esse evento que a gente está tendo aqui no Rio está ocorrendo praticamente no mundo todo. Né? Na semana passada teve uma avalanche, há 3 semanas atrás, uma avalanche de propostas da África. De repente, entraram 15 propostas da África. Né? E, na medida do possível, o Conselho atendeu uma boa parte delas. Então, cada uma dessas DAOs tem sua própria comunidade de governança, né? E os detentores dos tokens decidem o destino dessas estruturas, né? Os diferentes protocolos e aplicações são desenvolvidos em código aberto, né? Então, basicamente, isso forma como se fossem um Lego digital, né? Porque um projeto vai usando recursos de outro projeto. E aí depois o Thiago vai falar um pouco sobre essa parte, como isso funciona em Polkadot. E, basicamente, né, todo esse ambiente de desenvolvimento acelerado, ele é não orientado para a lógica de mercado do século XX. Qual era a lógica de mercado do século XX? Todo mundo aqui, o mercado está muito competitivo. Todo mundo já ouviu falar disso alguma vez na vida. Não consigo meu emprego, porque, a competição está foda, não sei o quê. Só que a gente fala um outro idioma. A gente fala sobre mais colaboração, menos competição. Porque esse é o espírito dessa nova estrutura do capital. Então, papéis fluidos, né? Então, por exemplo, digamos que eu seja o consumidor de uma empresa. Eu não posso ser o consumidor da empresa, ao mesmo tempo eu ser o presidente, ao mesmo tempo eu ser do conselho. Tipo assim, geralmente você veste um chapéu e você desenvolve seus relacionamentos dessa forma. Agora, numa DAO, os papéis são totalmente fluidos, né? Os participantes de uma DAO podem ser ao mesmo tempo investidores, tipo, eu tenho token. Eu sou um consumidor, então quer dizer, eu uso os serviços que tem ali dentro daquele ecossistema. Eu sou um embaixador, né? Tenho token, uso os serviços, também advogo em prol da rede. Posso ser um desenvolvedor, posso ser um relações públicas, posso ser um validador, empreendedor, funcionário, conselheiro. Você pode estar em vários projetos com esses papéis em diferentes formas. Isso não acontece no mundo empresarial, né? Ou você é funcionário, ou você é presidente, ou você é conselheiro, ou você é consumidor. E isso é uma diferença bastante crucial para a gente entender isso. Então, o que são as DAOs? As DAOs são, ou deveriam ser, né, porque algumas a gente sabe que não são, né, estruturas horizontais. Né? E, diferente do mundo corporativo, os atores envolvidos podem assumir múltiplos papéis. Isso é uma diferença bastante grande. E como é que as pessoas vão se envolvendo nesses múltiplos papéis? Simplesmente para, nesse processo, descobrir a própria motivação para estar no ecossistema. Às vezes você quer ser só um investidor. Às vezes você quer ser, quero desenvolver aqui, quero botar a minha máquina para rodar, ser validador, não quero falar com ninguém, não estou nem aí, quero só meu cash aqui pingando e tudo mais. Tem gente que vai se envolver com a política, tem gente que vai se envolver com a comunicação, tem gente que vai se envolver com todo o resto. Então vamos lá. Polkadot. Então, da onde surge Polkadot? Polkadot tem uma estrutura jurídica por trás, né? A gente está falando aqui da Web3 Foundation, que fica na Suíça, né? Que é basicamente uma organização sem fins lucrativos, não? E, no caso, a Parity. A Parity ela é uma empresa de tecnologia voltada ao mercado de blockchain.
Aqui está com 150 colaboradores, mas agora já está bem maior. Agora está, a última vez que eu vi, estava com quase 300, 200 e alguma coisa. Isso não só em Berlim, tá, gente? A Parity tem gente da Parity no mundo inteiro, atualmente, né? A gente tem até uma pessoa aqui da comunidade brasileira, né? O Arthur, ele agora está na Parity, não tá? O Arthur, ele agora está lá. Então, organização, né? Então, basicamente, a Parity, você desenvolve essa tecnologia e tudo mais, mas existem também outros times, né? Porque Kusama e Polkadot foi um esforço comum, não partiu apenas da Parity. Existem outras empresas no mundo e que também estão se juntando outras, né? Eu, inclusive, quando estive agora, tanto no Chile quanto na Espanha, eu estava com o pessoal da NTT Data. Alguém já ouviu falar em NTT Data? NTT Data simplesmente é uma gigante japonesa do outsourcing. Os caras estão na Ásia inteira, estão na Europa toda, e Estados Unidos, Canadá. E aqui no Brasil eles estão agora montando 2 laboratórios, um no Rio, outro em São Paulo, justamente para blockchain. Então, basicamente, o que Polkadot faz? Conecta diferentes redes com alta capacidade para tráfego à escala, segurança plug and play de alta confiabilidade, simplesmente você se conectou a Polkadot, a tua blockchain, você já está fazendo parte de todo aquele círculo de segurança. Permite que plataformas independentes construam suas próprias aplicações. Para quem é empreendedor aqui, vale a pena ficar ligado nisso, né? Depois conversar com a gente, porque existem várias formas do próprio ecossistema financiar, né, essas ideias e modelos de negócio, governança aberta exercida pela própria comunidade, facilidade total para upgrades e versionamentos. Agora falando de velocidade, né? Então, Bitcoin, capacidade de 1 transação por segundo. Ethereum, 15 a 20. Visa, a gente está falando aqui 65 mil transações por segundo. Polkadot, 166 mil. Isso só na rede principal. Kusama vai ainda mais, porque Kusama ela é mais orientada para performance do que orientada para segurança. Então, o mesmo, é como se fosse a mesma tecnologia, só que com setup diferente, né? E, basicamente, isso só na rede principal. Se você comparar com as outras redes que rodam em paralelo, esse número simplesmente vai ao infinito. Kusama, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? No caso, Kusama é o ambiente ideal para startups, né? Porque basicamente é onde a gente vai absorver essas novas ideias. Kusama ela não é uma rede de teste, é importante todo mundo entender isso. Por quê? Porque, na verdade, os produtos que chegam na Kusama, né, os projetos que já são implementados lá, eles estão fazendo um teste de conceito de mercado. Quer dizer, o produto já existe, o produto tem já uma maturidade para estar lá, né? Mas, basicamente, ele vai passar por uma auditoria muito mais rigorosa e tudo mais, passar por vários procedimentos antes de entrar em Polkadot. Porque a orientação de Polkadot já é mais governos, já é mais para setor privado, corporativo e tudo mais. Então, basicamente, a Kusama é onde a gente simplesmente bota para rodar e vê no que vai dar todos esses conceitos. Mas Polkadot vai receber justamente o que ficar aí de mais importante e mais consistente dentro desses desenvolvimentos. Como é que estamos em relação a Polkadot? Polkadot hoje em dia tem mais de 1 milhão de contas abertas, validadores nós temos 715, nominadores 27 mil pessoas aqui, 27 mil contas, né? Não são pessoas, né? E o total de tokens que estão presos de Polkadot justamente nessas validações e tal, 52%. Então, tipo assim, tokens líquidos no mercado, você tem aí 48%, fora o que está preso em DeFi. Então, já temos aí uma boa contagem aí. Aqui, Kusama. A gente tem 259 mil contas abertas, né?
1.000 validadores, nominadores 7.000, e no caso do total em stake, 46%. Um pouco menor que Polkadot, mas também dentro dessa mesmo volume, né, de metade. Então, o que está acontecendo lá fora, né, nesse momento? Isso é um ponto bastante importante. Isso aqui é uma parte dos 370 e tantos fundos de investimento que hoje em dia fazem com que Polkadot exista. São fundos de investimento que foram bakers, que botaram dinheiro dentro de ideias que foram gerando essas outras redes, que são essas redes especializadas e que têm modelos de negócio próprio. Por quê? Porque é bom bater foto disso aí, porque é impressionante. E no Brasil, o que a gente tem? A gente não tem nada. Nada disso está acontecendo aqui. Né? A gente tem aí, na boa, gente, todo mundo, a gente tem que dar uma acordada, porque a defasagem aqui já está chegando a pelo menos uma década. Né? E se a gente não abrir o olho, a gente vai ficar para trás. E simplesmente o século XXI vai fazer assim para a gente. Ó, tô indo embora, tá? Vocês fiquem aí com as carroças de vocês. Isso aqui foram os projetos, isso aqui está muito desatualizado, porque eles não fizeram depois outro gráfico disso, mas quando eles fizeram, isso aí deve ter uns 2 anos, já eram 100 projetos, 83 times, recebendo financiamento para construir novas ideias. Né? Financiamento contínuo. E aí aqui tem de tudo. Tem games, finanças, comunicação, construção de pontes, identidade, interface, internet das máquinas, privacidade, robótica, por aí vai. Isso aqui, no caso, é como funciona essa curadoria da rede. Isso aqui foram os tokens que foram colocados nas diferentes parachains da Kusama. Então, Karura, Moonriver, Scheiden, Bifrost, cada uma delas é especializada numa determinada tipo de operação, num tipo de funcionalidade. E tem uma coisa que é muito interessante que a maioria das pessoas não se toca. Por exemplo, se eu sou um empreendedor, tenho uma ideia muito foda de negócio, e aí eu crio um website que aproveite recursos daqui, tipo assim, numa única operação, você está usando 4, 5, 6, 7 dessas redes, nada disso aparece para o usuário. O usuário simplesmente clica o botão e daqui a 3, 4 segundos ele tem uma resposta. Só que isso passou por toda essa infraestrutura, fazendo o que tem que fazer, no tempo que tem que fazer e com o balanceamento de segurança / velocidade apropriado para cada tipo de operação. Embaixadores, né? Eu também sou embaixador, posso falar um pouco disso. Atualmente, 3.200 em todo o mundo. Né? Então, e esse número só cresce a cada dia. Então, e o que os embaixadores fazem? Nós fazemos eventos como esse, nós escrevemos propostas para a rede, aprovamos essas propostas, somos justamente as pessoas que fazem a rede ir adiante. Né? Também os desenvolvedores e tudo mais, mas os embaixadores acabam sendo a parte mais efetiva de todo esse movimento. Então, oportunidade dentro do ecossistema, né? Isso aí é para os empreendedores que estiverem por aqui. Então, você pode ser um nominador, simplesmente, eu tenho um monte de Kusama, eu tenho um monte de Polkadot, vou dar aí para alguém que é muito foda administrar. Tem lá ferramentas que você consegue pegar, fazer assim, o cara é muito bom, não sei o quê, dá 17% ao ano, beleza, vou depositar com ele, acabou. Não quero saber. Escritório de relação com investidores. Então, isso é uma coisa que as redes não têm. As redes não têm escritório de relação com investidores. Isso é uma coisa que a gente aqui já vem conversando isso há tempos. Angels, para ofertas fechadas. No Brasil, nenhum angel está participando de nada disso. Né? Simplesmente passa ao largo. Produtos financeiros, construir fundos, ETFs, com todo esse parque tecnológico que a gente tem aí.
uma coisa muito segmentada. Aqui no Brasil, você tem genéricos. Tesouros, Polkadot, Kusama, Parachain. Se você tem uma boa ideia, leva ao tesouro. Sabe? Se essa ideia ela realmente fizer sentido dentro do que é do bem comum, uma parte dessa ideia, talvez não toda, ela vai ser subsidiada. Grants W3 e Substrate, mesma coisa, também é um outro modo de financiamento que existe dentro do ecossistema. Né? Você pode montar uma equipe para construir uma aplicação e simplesmente receber um fundo para isso. Tanto da Web3 Foundation quanto da Substrate. Tem diferenças para cada caso, mas enfim, não vou me aprofundar aqui. Crowdfunding. Então, por exemplo, o Glimmer Apes. Glimmer Apes nasceu assim. 2 caras, 2 franceses que moram no Vietnã, falaram assim, vamos construir uma DAO em uma semana. A gente construiu, financiou. Em 3 minutos a gente esgotou todos os nossos NFTs. Crowdloans. É como a rede, ela justamente faz essa curadoria, né, através dos leilões. Alguém aqui já ouviu falar nos leilões de parachains? Quem participou de leilão de parachain aqui? 1, 2, 3. 3 pessoas, 4 ali. Mais alguém participou de leilão? Você participou, né? Gente, ó, isso aí é uma das oportunidades que houve, né? Você simplesmente pegava e emprestava seus tokens para o projeto e recebia os tokens do projeto e daqui a um ano você simplesmente recebia seus tokens de volta junto com os tokens do outro projeto. Então, projetos educacionais, suporte de TI para operação com validadores, fábrica para desenvolvimento de projeto. Cara, o que falta de fábrica para a gente poder... João, o que falta de fábrica aqui no Brasil para a gente poder construir pontes, novas parachains, novas blockchains, novos serviços, tropicalização de projetos, eventos. Então, basicamente, gente, finalizando aqui, o que eu queria colocar, né? Então, toda essa interoperabilidade, tudo isso faz com que, enfim, a gente realmente esteja empenhado no desenvolvimento do ecossistema como um todo. A gente acredita que essa é realmente a tecnologia que vai nos impulsionar do século XX para o século XXI e estamos aí para fazer isso acontecer. Gente, é isso aí, eu vou deixar vocês aí com esses pensamentos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a colocar? A gente tem mais gente aqui para falar. Eu não sou um usuário técnico, mas pode fazer. Talvez eu saiba responder. Se eu não souber, eu vou dizer. O quê? Foi só no caso das transações por segundo. Teoricamente, a Polkadot aceita 166 mil transações por segundo. Isso na rede principal. Uhum. Conforme você tem a rede principal, você tem as outras redes que se conectam na primeira camada. Porque a Polkadot é a camada 0. Porque a Polkadot é a camada 0, tá? Então, dentro da Relay Chain, a velocidade é essa. Mas, por exemplo, Kusama, eu já ouvi falar que fizeram testes de performance nela que chegaram a 500 mil transações por segundo. Uhum. No caso de uso, qual foi o estresse máximo que a rede teve? Cara, eu não vou saber te dizer, até porque eu acho que ela está bem abaixo da capacidade ainda. Porque recentemente a gente teve um caso da Solana que aparentemente teve... Não, aí você está comparando... É porque eu só queria ver se teve algum stress test, alguma coisa assim, para ter um número teórico. Cara, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte. O Ethereum foi feito em 2, 3 semanas, com um time lá de meia dúzia. Cara, Polkadot levou 3 anos com um time de quase 200 pessoas. Só nível PhD, então a parada é outra. Tipo assim, não tem como você comparar um Gorgel e um BMW,
Então, são duas coisas bem diferentes. Tá ok. Obrigado. Tá ok, tá ok. Gente, alguma outra pergunta? Senão eu já vou passar para a próxima palestra, que o nosso tempo é curto, tem muita coisa para falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente.